Então, eu queria chamar o engenheiro Flávio Depp e o engenheiro Cristiano Campos. Flávio Depp é graduado em Engenharia Florestal, mestre em Ciências em Sensoriamento Remoto pela London University, PhD em Sensoriamento Remoto pela Cranfield University, pesquisador 3 e coordenador de pesquisas no Sistema Meteorológico do CIMEPAR. Atua em projetos de pesquisa aplicada em projetos de monitoramento ambiental, a partir da utilização de tecnologias de sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas. O engenheiro Cristiano, engenheiro civil e doutor em planejamento energético e ambiental, especialista em emissões e mudanças climáticas desde o ano de 2000. Trabalhou por 6 anos como pesquisador da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, sobre questões de políticas climáticas internacionais junto com a delegação brasileira na Convenção do Clima. Trabalhou por 11 anos na Petrobras em projetos de pesquisa sobre impactos, vulnerabilidade e adaptação de mudanças climáticas no setor energético brasileiro. É consultor de energia, emissões de meio ambiente e mudanças climáticas no CIMEPAR. Por favor, eu convido os 2 profissionais a participar do nosso evento. Obrigado. Bom dia a todos. Em nome do CIMEPAR, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui e parabenizar, então, também o Ferrucci pela iniciativa e pela organização. Bom, a nossa parte aqui, nós vamos dividir em duas apresentações. A minha apresentação, que eu vou falar sobre o CIMEPAR, a questão de monitoramento hidrometeorológico, e o Cristiano vai falar sobre mudanças climáticas e outras questões. Bom, a missão do CIMEPAR, na verdade, é de gerar informações, dados, informações e produtos ambientais e hidrometeorológicos. O CIMEPAR, então, ele está localizado dentro do Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná e é um dos serviços sociais autônomos, assim como o Paraná Cidade. Tá? Então, é uma instituição criada por lei estadual e vinculada com a SET, né, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e temos parcerias estratégicas com a Universidade, IAPAR e outras instituições do Estado. Alguns dos nossos clientes, né, por quê? Porque o CIMEPAR não recebe recurso público, recebe investimentos, né, recebe equipamentos, inclusive através de um projeto que a SEMA participa, né, mas nós temos que arregaçar as mangas e ir atrás de recurso, né? Isso faz com que a instituição esteja constantemente atualizada no que se refere a novas tecnologias, né? Porque nós estamos sempre concorrendo com o mercado, etc. Bom, em termos de monitoramento hidrometeorológico, o CIMEPAR, então, conta, assim como outras instituições no Brasil, conta com uma série de equipamentos. Esses equipamentos se referem a estações meteorológicas, que capturam, então, as variáveis meteorológicas, estações hidrológicas, que capturam, que registram nível dos rios, né, onde elas estão instaladas. Nós temos também sistemas de descargas atmosféricas, identificação de raios de descargas atmosféricas. Participamos de uma rede que está instalada em todo o Brasil. Nós temos 2 radares meteorológicos, um que tem já quase 20 anos, que está em operação, que está instalado em Teixeira Soares, que fica a 120 quilômetros de Curitiba, e recentemente, em 2015, instalamos o 2º radar meteorológico aqui no Paraná, a 13 quilômetros de Cascavel, da cidade de Cascavel. Depois eu vou mostrar uma figura com a abrangência desses radares. Então, o radar meteorológico também captura, né,
variável meteorológica que se refere à chuva. Tá? Os radares meteorológicos, eles estimam e espacializam, do ponto de vista de precipitação, milímetros de precipitação. É estimado, então, a partir dos dados dos radares meteorológicos, milímetros de precipitação. E isso tudo em tempo real. Temos também satélites meteorológicos, ou seja, nós temos uma estação de recepção de imagens. Estamos adquirindo agora, eu acho que vocês já ouviram falar, ou vão ouvir falar, no GOES 16, que é a nova série de satélites meteorológicos. Finalizamos ontem o edital para aquisição da nova antena, porque todos os sistemas de recepção de imagens da série GOES terão que ser descontinuados e todas as instituições terão que instalar novas antenas, porque muda formato, muda volume de dados, etc. Essas imagens de satélite são utilizadas, dentre outras aplicações, para também estimativa de chuva. Ou seja, elas medem a temperatura da superfície da nuvem e essa informação é transformada em milímetros de precipitação. Inclusive, naquele painel ali na direita, tem alguns exemplos de imagens, de estimativas de chuva a partir de imagens. Nós temos também um centro operacional, que fica, né, em operação 24/7/365, onde esse centro recebe todas essas informações e disponibiliza, então, por exemplo, alertas para a defesa civil, que é o que eu vou abordar daqui a pouco. Ou seja, emite alertas para a Copel, para a defesa civil, para outros clientes, e isso sempre numa escala 24 horas. Também temos todo um aparato, né, de suporte para essas informações, para a geração dessas informações. Eu gosto de destacar aqui um exemplo de infraestrutura que nós estamos recebendo do Estado, se refere a um sistema de alto desempenho, um computador de alto desempenho, que hoje abriga 2 modelos matemáticos de previsão de tempo. Esse computador foi adquirido a partir da SEMA, de um projeto com a SEMA, e então o CIMEPAR pôde abrigar um novo modelo matemático desenvolvido, modelo matemático de previsão de tempo desenvolvido na Alemanha, que exigia um computador de melhor desempenho daquele que nós tínhamos. Também adquirimos, a partir desse projeto, um outro sistema de armazenamento. Essa parte de baixo aqui, vocês todos conhecem, que é a previsão de tempo e clima, que está na nossa página pública, né? A página pública do CIMEPAR é uma das páginas mais acessadas, né? Tem em torno de 3 milhões de acessos mês, alguma coisa assim. Mas temos os outros produtos, né, denominados aí vigilância, né, ou monitoramento de tempo severo, monitoramento hidrometeorológico, que se refere às estações que coletam nível de rios, né? Monitoramento de descargas atmosféricas, os raios, a gente recebe em tempo real a ocorrência de descargas atmosféricas, e também o monitoramento ambiental. Nós temos hoje só um pouquinho. Uma nova linha de projetos no CIMEPAR para atender especificamente ao governo, a SEMA e IAP. São 3 projetos de monitoramento ambiental. O primeiro deles é o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que o CIMEPAR faz toda a parte de preparação de critérios de análise do CAR. O CAR é uma iniciativa do Serviço Florestal, né? Mas ele é atribuído aos estados o seu gerenciamento e a sua análise dos cadastros. O IAP, então, hoje tem uma atribuição de analisar
em torno de 350 mil cadastros. Então, vocês imaginam o volume de trabalho que vai ser isso. E o CIMEPAR foi contratado recentemente para gerar um WebGIS, ou seja, uma plataforma. Essa plataforma web tem em torno de 39, 40 layers, né, onde todas essas informações ambientais são cruzadas, compatibilizadas e que são utilizadas para análise dos cadastros. Um outro projeto também que nós temos, que o secretário mencionou, se refere ao PSA, Pagamento de Serviços Ambientais. Então, o CIMEPAR participa desse projeto como apoio tecnológico. E o terceiro projeto se refere ao SmartFloor, que, como o secretário falou, né, provavelmente estaremos assinando no ano que vem. Vamos passar aqui. A questão do... Uma coisa importante também, a questão da previsão hidrológica. Ali naquele gráfico superior, nós temos aquela linha preta que se refere à vazão de um ponto, de um rio, né, de uma estação. Como que essa vazão existe? Ela é transformada a partir da informação de nível que a estação coleta, transformamos esse nível em vazão, e aquele campo das linhas coloridas é a previsão de vazão futura daquela estação, daquele rio, né, a partir de diversos modelos matemáticos. Então, dependendo do evento meteorológico que está acontecendo naquela bacia, o operador pode, então, decidir, o usuário, né, que na verdade esse usuário especificamente é o Águas Paraná, pode definir qual que é o modelo que ele vai utilizar. E aquelas curvas lá são todas parametrizadas. Tem o seu erro, a sua incerteza. Tá? Então, isso é uma maneira de se antecipar em relação a uma possível inundação. Certo? Depois eu vou abordar essas questões em relação aos produtos que nós geramos para a Defesa Civil. Aqui só o exemplo da estrutura, né, do radar meteorológico. Essa antena tem em torno de 8 metros de diâmetro. No slide da direita, ela está sendo colocada no topo da torre. Tá? É muito fácil, né, entre grandes aspas, adquirir um equipamento desse. Esse equipamento com torre, em preços de 2015, é em torno de 10 milhões de reais. E é estimado que ele custa, por ano, 10% para sua manutenção. Tá? Então, nós temos um custo aí de 1 milhão de manutenção ano, no mínimo. Então, no Brasil, as instituições, né, normalmente gostam de comprar, é muito fácil comprar, né? O mais difícil é atualizar e deixar isso em operação. O Haddad Teixeira Soares está em operação há 20 anos já. Aqui nós temos 2 círculos, cada um desses círculos tem um raio de 240 quilômetros e ilustra a localização do Haddad Teixeira Soares e de Cascavel. Esse raio de 240 quilômetros, de 250 na verdade, é a área onde, são as regiões onde o radar meteorológico consegue realizar, produzir estimativas de chuva. Tá? A visada de um radar desses, que é radar de banda S, de dupla polarização, é de até 480 quilômetros. Só que a estimativa de chuva só pode ser feita em milímetros, né, até 250 quilômetros de raio. Então, nós temos aí os 2 radares e, a partir desse mesmo projeto que nós temos com a SEMA, financiado pelo Banco Mundial, nós estaremos adquirindo mais 5 radares. Tá? 3 que serão instalados no litoral e região metropolitana, um em Londrina e outro em Maringá.
Só que esses radares são de outra tecnologia e eles enxergam até 60 quilômetros. Tá? Porém, a resolução espacial é bem melhor, ou seja, teremos células de em torno de 2 quilômetros por 2 quilômetros, onde teremos uma medida ou uma estimativa de chuva. Tá? Então, 2 aqui na região metropolitana, 1 no litoral, 1 em Maringá e 1 em Londrina. E o Paraná, atualmente, está completamente coberto por radares meteorológicos de grande porte, porque em São Paulo temos 2 radares. Temos porque estamos numa rede, né, da Rede Nacional de Radares, e recebemos os dados dos radares meteorológicos de São Paulo para aquela parte norte do Paraná. O edital de licitação já está pronto para esses 5 radares e devemos adquiri-los até o final de 2018. Bom, especificamente em relação às atividades do CIMEPAR frente a essas questões climáticas, eu queria abordar os produtos e a relação que nós temos com a CEPIDEC, que é a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, ou seja, a Defesa Civil do Estado, e com o Águas Paraná. Eu costumo dizer o seguinte, que estatisticamente, a precipitação de Curitiba, enfim, do Paraná, ela se mantém similar ao longo dos anos. Mas a distribuição dessas precipitações, ou seja, estamos sofrendo eventos mais extremos, né, do que eram no passado. Por isso, a preparação da Defesa Civil é importante, por isso o CIMEPAR gera, então, uma série de produtos e sistemas e serviços para a Defesa Civil, né? Em termos de serviços tecnológicos, temos operação e manutenção da rede hidrometeorológica. Tá? Todas essas estações, elas possuem transmissão e recepção via GPRS. Então, as informações meteorológicas são coletadas na estação, são empacotadas e a cada 15 minutos transmitidas por CIMEPAR. Tá? Então, nós temos dados e informações hidrometeorológicas em tempo quase real, com defasagem de 15 minutos. No que se refere ao desenvolvimento tecnológico, temos aquela modelagem hidrológica que eu mencionei, né, que é o sistema de previsão de vazão. Tá? Temos estimativas de chuva integrada, então nós combinamos informações de chuva, de precipitação, coletadas pelos vários diferentes sensores, né? Estações, radar e imagens, a gente integra isso e gera mapas de precipitação. E temos a chuva para frente, que é a previsão numérica de precipitação. Então, hoje nós geramos chuva até 15 dias para frente. Aí vocês vão me perguntar, mas e a certa? Qual que é a melhor previsão? A melhor previsão de chuva é para o minuto seguinte. Essa não tem como errar. Para 15 dias para frente, sempre erra, né? O quanto que erra. Enfim, aí tem algoritmos, tem modelos que você faz essa estimativa, combina com estações, com dados coletados nas estações, com essas estimativas, enfim. E temos um sistema de monitoramento e alerta, que a gente atende eles, a Defesa Civil diretamente, e uma plataforma de disseminação de dados. Bom, aqui eu já falei, nós temos, o Paraná conta hoje com 82 estações, na verdade acho que são 84 estações adquiridas pelo Águas Paraná. O CIMEPAR tem mais em torno de 60 estações do CIMEPAR. A Copel, não tem ninguém da Copel aqui, né? A Copel tem mais umas 30 estações. Enfim, no Paraná nós estamos com aproximadamente 250 estações hidrometeorológicas. Essa é a densidade de estações, todas elas telemétricas, ou seja, todas elas transmitindo dados a cada 15 minutos.
E o CIMEPAR faz a manutenção de todas elas. No que se refere aqui à modelagem, eu já expliquei para vocês, né? Aqui nós temos o exemplo, graficamente aqui dá para ver a parametrização dos resultados de cada um dos modelos de previsão de vazão. Tá? A gente chama isso de ambiente de visualização multimodelos. Então, isso aí para tomada de decisão do usuário é muito bom, né? Essa é a chuva integrada. Tá? Nós temos, então, a integração de chuva de estações hidrometeorológicas, de radar meteorológico e das imagens de satélite. Então, com isso, a gente consegue gerar campos contínuos de chuva, né? Claro que essas interpolações, essa geração dessas superfícies tem erros, né? Mas isso, para a tomada de decisão, é muito bom. E aqui a estimativa de chuva para frente, né? A previsão de chuva futura, chamada previsão numérica de precipitação. Temos 2 modelos que a gente roda. As rodadas atualmente são a cada 6 horas. A cada 6 horas a gente gera um resultado novo de chuva futura. E, novamente, a espacialização, essa chuva toda em milímetros, obviamente. E podemos, a partir desses modelos, a gente pode rodar esses modelos para determinadas áreas específicas. Aí muda a resolução, aí muda o dado de entrada, né? Então, nós temos um trabalho bastante grande, né, com pesquisadores da universidade, enfim, para nos apoiar do ponto de vista tecnológico e do estado da arte desses algoritmos, né? Aqui só um fluxograma em relação a monitoramento, estimativas, previsão e decisão. Bom, essa apresentação vai ficar disponível para todos. Eu vou passar essa parte. Aqui, especificamente, um exemplo de previsão de vazão para a União da Vitória, né, que sabemos que é uma área onde a inundação ela nunca vai ser eliminada, né, em função das características topográficas da região. Ou seja, é um risco que tem que ser, você tem que conviver com aquele risco. Tá? Então, nós temos ali no gráfico da direita a questão dos tempos de recorrência, né, de inundações. E aqui no slide da esquerda, no gráfico da esquerda embaixo, nós temos a espacialização dessas áreas de inundação. E aí tem o número de casas, etc. Aqui só o exemplo de nós temos o Paraná no fundo ali, e aqui um grande evento meteorológico. Isso aqui são várias imagens ou várias coberturas do radar meteorológico, onde essas cores representam o sinal do radar, e esse sinal, que é em decibéis, é transformado em milímetros de precipitação. Quanto mais aquele vermelho ali já é uma precipitação relativamente intensa, e quando chegar em lilás, lá já chega até áreas de granizo, ou possíveis áreas de granizo. Como eu falei, isso aqui é um evento enorme que aconteceu, nem sei que ano que é isso aqui, enfim, tem a data dele lá em cima, mas que abrangeu praticamente todo o Paraná. Mas isso é só um exemplo de como os dados de radar são visualizados. Tá? Visualizados. Aqui é uma plataforma web que desenvolvemos para a Defesa Civil. Nós podemos ver o mapa do Paraná com a localização das estações ali na esquerda. E o usuário clica em cada uma daquelas estações e vai ter em tempo real qual que é a vazão, qual que é a chuva. Tá? E nós temos nesse gráfico algumas linhas de corte e ali os estados de atenção, de alerta para fins de inundação, basicamente aqui inundação.
Então, isso a Defesa Civil é uma ferramenta que a Defesa Civil usa constantemente para suas operações e tomada de decisão. Isso aqui é um projeto estratégico que a gente está desenvolvendo em conjunto com a SEMA, que chama-se Caminho das Águas. A área teste provavelmente vai ser em Francisco Beltrão, onde será monitorado e parametrizado e modelado todas as informações relacionadas a enchentes, a inundações. Então, desde a rede de esgotos, micro, macro, tá? Isso vai ser tudo colocado num WebGIS e a partir de algoritmos e modelos serão estimadas, então, a abrangência das inundações. Tá? Que é o mapa da direita, lá a gente tem um exemplo onde determinada precipitação causaria aquela área de inundação. Eu acho que meu tempo explodiu. Aqui tem algumas telas, enfim. Mas é isso que eu queria apresentar. Obrigado. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Ferrúcio. Obrigado por CIMEPAR também por me dar a oportunidade de falar um pouco aqui de mudanças climáticas. É um tema que eu saí de Curitiba em 99 para fazer mestrado em planejamento energético e ambiental na UFRJ e tive a oportunidade de conhecer um grupo lá de energia que trabalha com mudanças climáticas e trabalhou na década de 80 e 90 muito na área de energia, e na década de 90 percebeu-se que a grande questão das mudanças climáticas era a energia. Então, eles naturalmente assumiram esse posto no Brasil e foram dos pioneiros nessa área. Então, quando eu cheguei lá em 99, 2000, foi uma época que estava tudo florescendo, essas questões, então eu pude conviver com todo esse conhecimento e com outras instituições, com o INPE, etc. Então, fui convidado para falar sobre mudança climática e engenharia. Então, vou buscar algumas coisas, algumas oportunidades, algumas coisas que a engenharia deveria estar fazendo mais com atenção, ou oportunidades que a gente tem aí pela frente e desafios, né? Eu atualmente estou nessa empresa de consultoria, estratégia e sustentabilidade chamada EOS, e fazendo consultoria para o CIMEPAR. Então, o sumário da apresentação, eu vou falar primeiro sobre conceito de mudança do clima. Eu acho importante dividir um pouco com isso, principalmente para as pessoas que é um conceito relativamente novo para muitos engenheiros da antiga e para os engenheiros atuais. Assim como lá no direito a gente não fala na engenharia a gente não fala de direito, na engenharia a gente também pouco fala sobre meio ambiente, essas coisas. E é importante porque hoje em dia isso está penetrando e percolando por todas essas áreas. Então é interessante trazer esse conhecimento, coisas que eu imaginava que eu nunca ia usar, hoje em dia eu sou fascinado, coisas que eu vou até mostrar aqui. Vou mostrar só um slide da política brasileira, mostrando que já existe uma estrutura, que isso está organizado e que está andando, e eu acho que a gente está pouco ciente disso. Está na mão muito de alguns ministérios, de alguns especialistas nos ministérios de meio ambiente, ciência e tecnologia, e eu acho que é uma oportunidade para a engenharia, para os institutos estaduais. Um pouco da apresentação do DEP, do que está acontecendo no Paraná, então ele mostrou um pouco de mudanças, então vou mostrar rapidamente 2 slides de alguns indicadores e como aplicar na nossa realidade esses conceitos. Então, primeiro a gente fala do tempo, né? O DEP falou que não consegue acertar para 15 dias, né? Então, o tempo, a gente sempre pergunta, o site mais acessado,
Mas todo mundo quer saber do tempo. Ninguém acredita no tempo, todo mundo reclama da previsão do tempo, mas no final todo mundo acessa o tempo. Então a gente quer saber o tempo, a gente quer saber a chuva, a gente quer saber essas coisas. O clima é um pouco mais complexo, é uma homogeneidade de vários tempos. Então ele é uma média dos tempos. E isso é diferente de você falar assim, você não acerta o tempo, você vai acertar o clima. Não, o clima a gente acerta. Até a gente consegue, com 6 meses, 1 ano de antecedência, saber como que vai ser o clima no próximo verão, no próximo inverno, já preparar as culturas e tal. Então, quando você vê numa escala macro, você dilui esses erros de tempo, de 15 dias, mas você consegue pegar o panorama geral. É como você pegar um zoom out do Google, né? Quando você pega de mais longe, você vê a coisa de uma macro escala, de uma maneira mais integrada. E as mudanças do clima, eu gosto de chamar a atenção aqui para essa questão são as alterações. O tempo é considerado pela Organização Mundial de Meteorologia a média de 30 anos. Tá? Então, geralmente, a gente sabe que naquela área ali do exterior do estado do Paraná, o clima médio é bom ou não, favorável ou não para uma agricultura, para um tipo de plantação ou não. E isso que, então, caracteriza o clima. Mudanças do clima, elas são alterações que podem ser causadas por forma natural. Forma natural, os geólogos estão cansados de saber. A gente tem milhões e centenas de mudanças climáticas na Terra, a gente já teve concentrações altíssimas de CO2. Essas mudanças climáticas são regidas muito pela órbita solar da Terra. Esse é o Milankovitch, explicou isso lá no início de 1900, um matemático, e mostra uma correlação fantástica entre a órbita terrestre e as grandes períodos glaciais, interglaciais, etc. Então, isso é regido, sem dúvida, por essas questões orbitais. Tá? Então, essas são as alterações climáticas naturais. Elas vêm com a Terra, a gente teve glaciações na Europa, a gente teve outras questões. Né? Mas agora a gente está tendo uma humana. E essa humana, eu gosto de destacar primeiro, uso e ocupação do solo. Se a gente pensar nas nossas médias climáticas do estado do Paraná, de 1930, 1950, o Brasil, em 1970, era 90 milhões de pessoas em ação. Hoje em dia, a gente está em 210 milhões de pessoas. A gente mudou completamente o uso do solo, mudou o albedo, mudou a evapotranspiração, mudou a captação de água. A gente está mudando tudo. Então, a gente está tendo umas mudanças climáticas regionais, de origem regional. Então, pensar que a mudança do clima pode ser a natural, que é essa que vai acontecendo de longo prazo, de 10, 20, 30, 100 mil anos. Então, pensar em escalas de tempo completamente diferentes. Se você teve uma glaciação que levou 10 mil anos para acontecer, ou depois 30 mil anos para sair daquela glaciação, é totalmente diferente do que a gente está vendo hoje. E, finalmente, a composição da atmosfera, que eu vou mostrar agora para vocês, por exemplo, a questão do carbono. Aqui são as emissões de 1850 ao ano de 2010, de CO2. É o principal gás de efeito estufa de origem humana. Então, a gente vê lá que com a Revolução Industrial, a gente começou a usar o carvão, foi fantástico para a nossa sociedade, para o nosso desenvolvimento, para as máquinas a vapor, e para a industrialização, e todo o conforto, a energia elétrica, e todas essas questões que a nossa sociedade está usufruindo. Mas, a partir de 1950, isso dali explodiu, a população mundial explodiu, a tecnologia facilitou. Hoje em dia o motor a combustão é uma coisa super barata, é uma termoelétrica a carvão, uma termoelétrica a gás, são tecnologias hoje em dia que você consegue pegar a qualquer lugar do mundo. Além disso, você tem o desenvolvimento socioeconômico. Então, as pessoas hoje em dia têm mais dinheiro, podem consumir mais, querem consumir mais, devem consumir mais. É uma obrigação nossa dar esse prazer de ter ar-condicionado, de ter luz, de ter mobilidade, de poder até voar de avião, de ter todas essas questões. Então, a gente vê que, a partir de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, as emissões de combustível fóssil, que estavam na ordem de 10, menos essa questão de... Esse marrom é o desmatamento, tá? Já falo desse daqui a pouco. Mas vamos falar que esse aqui é 10 menos 5, estava na ordem de 5, e hoje em dia está na ordem ali de 35 menos os mesmos 5, está na ordem de 30. Então, essas emissões aumentaram muito. Isso quer dizer que a gente jogou carbono que estava estocado na forma de carvão e na forma de petróleo, gás,
está bombeando, tirando isso da litosfera, de origem geológica, aquele carbono ia ficar preso lá por muito tempo, e jogando para a atmosfera. Mas o que isso significa, Cristiano? Então, esse gráfico aqui, eu acho que está um pouco poluído, mas eu vou explorar alguns pontos dele. É o ciclo do carbono. Eu lembro que eu estudei isso no primeiro grau e falei assim, nunca mais vou pensar nisso. E hoje em dia é uma coisa muito interessante, é uma maravilha pensar nisso. E o que eu quero destacar aqui para vocês? Por exemplo, na atmosfera a gente tem 589 petagramas de carbono. Então, se você pensar na atmosfera, a gente tem 589. O grande estoque de carbono mundial está no oceano, 37 mil. 40 mil, vamos arredondar. Se a gente fizesse isso aqui em escala, isso aqui ia ser se esse quadrado todo fosse esse estoque de carbono, a atmosfera ia estar aqui e o oceano ia ser todo esse resto aqui. Então, o oceano é o grande depósito de carbono da Terra. Aí o que mais tem? Daí tem outras áreas, tem os oceanógrafos que cuidam disso, aqui o pessoal de ciências terrestres que cuida de todas essas questões do carbono e fazem essas pesquisas. Aqui na vegetação terrestre a gente tem 550 a 650. Então o desmatamento, o Brasil é muito reclamado, e uma das grandes opções de redução de emissões do Brasil de carbono é a redução do desmatamento. Porque o desmatamento, você tira esse carbono aqui, que está preso, em algumas décadas ou em dezenas, em meia dúzia de anos, você está transformando esse carbono que está na forma de madeira e jogando para a atmosfera. Aqui estão as reservas de combustível fóssil, gás aqui de 300 a 1.100, uma incerteza grande, né? Aí os geólogos, o pessoal de petróleo que estima isso. A questão do óleo, né? Tem de 170 a 260, e carvão de 440 a 540. Então, imagine, se a gente remover todo o carvão daqui, queimar e gerar energia, a gente está jogando de 400, lembra que na atmosfera tinha 500. A gente pode dobrar a concentração atmosférica só usando esse carvão. Fazendo todo esse ciclo, o que esses cientistas terrestres concluíram? A gente aumentou em 240, de 589, mais 240. Então, eu estava conversando com o Ricardo, né? E ele estava falando, pô, Cristiano, realmente, na pré-industrial, a composição atmosférica tinha 280 partes por milhão de CO2, e hoje em dia a gente está com 410. Então, a gente aumentou muito. E a gente pode medir, isso é medido, né? Então, aqui são 3 gases de efeito estufa, aqui de 1750 a 2000, um período relativamente curto, mas coincide, esses aqui são dados medidos, tá? Coincide com aquela curva que eu mostrei, que a partir de 1950 a gente começou a consumir muito combustível fóssil e a gente começou a remover esses estoques de carbono geológico e jogar para a atmosfera. Pô, mas o que é isso? CO2 não dane-se, é o gás da vida, a gente precisa para respiração, para fotossíntese, não faz mal, a gente está falando em partes por milhão, ou seja, é infinitamente pequeno, mas em 1700 e pouco, o ser humano conseguiu identificar o gás de CO2. Ele conseguiu separar e falar, pô, isso aqui é um gás, é um composto diferente. Em 1830, mais ou menos, o Tyndall, ele conseguiu medir, ele colocou em algumas lâmpadas, em alguns bulbos, alguns gases, e passava ondas de calor por ali. Ele viu, pô, nitrogênio puro não esquenta, mas CO2 esquenta, H2O esquenta, metano esquenta, e outros gases não esquentam. O O2 não esquenta, a onda de calor passa por aquele bulbo ali e não esquenta. E junto nessa época, então, formou-se a teoria do efeito estufa, que eles fizeram uma analogia com o greenhouse, com as estufas para inverno, para plantações, né? Então, eles pensaram, pô, por que na Terra a temperatura é estável? E daí formaram essa teoria. Por que na Lua não é, em outros planetas? O que pode habitar, dar condições para a água estar no estado líquido, para ter uma temperatura? Então, estima-se que sem esse efeito estufa, com a composição atual da atmosfera terrestre, a gente estaria a 30 graus abaixo do que está hoje. Vamos falar da média. A média atualmente da temperatura terrestre é cerca de 16 graus Celsius. Se não tivesse nenhum gás de efeito estufa, essa média seria menos de 16 graus Celsius. Então, a gente estaria num outro mundo completamente diferente. Então, o efeito estufa, aqui é uma outra área da ciência, são pessoal aqui das ciências atmosféricas, né, com emissões satelitais e tal, ele vê aqui o balanço de energia da Terra.
Então, já é mostrando radiação. Então, por ano, chega aqui na Terra 340 watts por metro quadrado de iluminação solar. Isso aqui chega, reflete logo nas nuvens 100, aqui tem algumas interações, chega na superfície terrestre 161. Quando essa onda é uma onda curta, ela interage com a superfície terrestre e ela reemite aqui através da evapotranspiração. Então, essa onda bate, por exemplo, nos oceanos e aí evapotranspira. Evapotranspiração não. Evapotranspiração dos biomas. É evaporação só. Calor sensível, uma coisa importante também para as nossas medições. E o calor térmico, a energia térmica. Então, é quando a gente pega aquela superfície branca, aquela superfície preta. O Sol bate numa e bate noutra, vejam a diferença de uma para outra de temperatura. Isso se chama albedo. Então, diferentes partes do terrestre têm diferentes albedos. Então, a gente estuda isso e sabe, então, quanto que reemite. Aí, isso aqui está 398 watts por metro quadrado. Interage com esses gases de efeito estufa. O principal é o H2O, só que o H2O a gente tem pouca participação, porque a vapor d'água, 3/4 da Terra é água, e esse vapor d'água, se a gente considerar todas as emissões humanas, dá menos de 1% da evaporação. Mas do CO2 eu mostrei para vocês que a gente contribuiu muito, que a gente saiu de 290 partes por milhão e estamos em 400. E tem cenários que se a gente consumir todos os combustíveis fósseis, ou a população humana subir para 14 bilhões e continuar com esse padrão de consumo. Não queria falar de padrão de consumo, eu queria falar com essas tecnologias, que eu acho que o padrão de consumo é bom. A gente muitas vezes critica o padrão de consumo, mas com as tecnologias atuais pode chegar a 800 partes por milhão. Então, intensificaria isso aqui. Então, esse calor ele fica retido e volta. Está vendo esse calor térmico, thermal down surface? Então, ele fica preso aqui, recirculando. Uma parte reescapa, e esse é o balanço de energia terrestre, que é o que regula a temperatura terrestre. Colocando isso nos modelos globais de circulação, que fazem todas as previsões meteorológicas e climáticas, a gente tem uma simulação aqui de 1910 a 2010, da superfície terrestre, por exemplo. A média da temperatura da superfície terrestre, sem os gases, sem o aumento que eu mostrei para vocês, das concentrações de CO2, de metano e de N2O, seria essa curvinha azul, com essas incertezas que a gente tem por causa de parâmetros do modelo. Mas a linha preta é o que está medido. O que explica isso? A gente só consegue, através dos nossos modelos físico-químicos, com balanço de energia, com radiação solar, com variabilidade solar, com irradiação solar, a gente só consegue explicar essa curva, a linha preta medida, colocando esses gases de efeito estufa de origem humana. Só quando a gente aumenta a concentração de CO2, mesmo sendo parte por bilhão. Por mais que é infinitamente pequeno, é só assim que a gente consegue. Aqui é a média, daí, no caso, para a superfície terrestre e oceânica, e aqui é o calor preso nos oceanos. Então, a gente vê que a gente só consegue, com a ciência atual, a gente já acreditou que a Terra é plana, talvez a gente esteja errado, explicar a curva preta com esses gases. Essa aqui é uma simulação, então, de um modelo global de circulação global, mostrando aqui o planeta Terra, né, com uma média aqui de 1870 a 1900, ou seja, 30 anos, uma média climática. Então, aqui estão de 1880 até 2100. Então, vocês vão ver que aqui vai começar a trocar as cores. Quando tiver azul, quer dizer que a Terra está mais fria ali. Quando estiver indo para o amarelo e vermelho, vai ficar esquentando. E eu vou mostrar aqui de vez em quando para vocês, vai aparecer um vulcão. Vocês vão ver o efeito de um vulcão. Então, tudo isso é simulado nesses modelos. Vamos ver se vai dar certo aqui. Foi. Então, vocês vejam, aqui está a temperatura, a gente está correndo, você vê que está quase transparente, entrou o Krakatoa, esfriou a Terra toda, você tem uma dispersão de aerossóis, de carbono, black carbon, de outras coisas na alta troposfera, que corta a iluminação e você resfria. O Santa Maria, vocês veem que tem um outro furacão aqui, vulcão, que resfriou a Terra e a gente vem vindo. Então, esses vulcões são importantes porque eles têm um efeito passageiro de resfriamento, mas depende de que tipo de gás eles lançam, em que altura eles lançam, aonde eles lançam. Daqui a pouco a gente vai ver um outro aqui. No passado, a gente consegue saber e simular esses vulcões, como é que atuaram. No futuro, não tem cenário de explosão de vulcão, né? Então, eu não posso fazer um cenário de vulcões para o futuro. A Gung, que foi agora, saiu 2 semanas atrás, foi o que estourou de volta em Bali, na Indonésia.
Então, vocês vejam que aqui já está ficando mais laranja. 1980 já subiu em relação àquela base, 0,5, 0,4 graus Celsius. É o Chicon, outro vulcão. 1990, 0,6 graus Celsius. 92, 0,4. Isso é cíclico, ele tem uma tendência, vai e volta. Né? A gente tem o Ninho, Laninha e outros fenômenos interdecadais aí recorrendo. Então, aqui 2010. Aqui já é um cenário de emissões, ou seja, considerando as emissões, como é que a gente está projetando? A gente projeta 3 cenários, esses 3 aqui, de emissões de gás de efeito de estufa e quanto que isso se comporta na atmosfera. Então, se a gente continuar nesse cenário aqui, é o A1B, que é esse verdinho aqui, se a gente mantiver essa trajetória de emissões, é isso aqui que a gente espera em 2100. Em 2100 não é tão longe. Os nossos filhos que estão nascendo agora, em 2010, 2020, vão estar vivos em 2100. Então, a gente parece que está longe e tal. Então, isso aqui que muda. Então, toda a estrutura socioeconômica está baseada num clima, e a gente vai ter um clima diferente. Em alguns casos bons. A Rússia, na época, o Putin falou que bom, eu vou poder plantar mais soja aqui, vou poder fazer outras coisas. Pode ser tem vantagens e tem desvantagens. Tá? Então, a mudança do clima, o aumento do nível do mar, principalmente, aumento de temperatura, mudança de precipitação e enchentes. Isso gera impactos. Eu estou acelerando por causa do meu tempo. Porque eu acho que eu vou estourar, não tem como não estourar. E gera impacto nos sistemas humanos e naturais. Então, a gente montou toda a sociedade, explodiu, né, nos últimos 50 anos de população, e a gente montou toda a nossa economia baseado nesse clima. Só que isso vai ter mudanças em recursos hídricos, alimentação, em ecossistemas, assentamentos e humanos. E a socioeconomia está andando junto. Então, a gente tem essa trajetória de desenvolvimento. Agora, a gente está se falando muito em carro elétrico, pode ser uma nova trajetória de desenvolvimento. Depende de onde vier essa energia elétrica, isso é bom falar, né? Mas, enfim, crescimento econômico, quanto que cada um vai poder consumir, tecnologia, e aqui gera adaptação. Quem está mais rico consegue se adaptar melhor. Eu lembro quando eu estava fazendo um trabalho para uma refinaria lá no Rio de Janeiro, eu falava com o cara, tinha o dique em torno de um tanque, e de vez em quando dava alagamento, chuva intensa, eu falava com o cara, como é que você faz para regular isso? Eu ligo uma bomba, eu ponho uma bomba. Então, quando uma empresa é rica, ela pode se adaptar rapidamente, ela pode fazer. Por outro lado, ela também, às vezes, se ferra. Se ela não faz o direito, não está com a bomba na hora certa, ela pode ser pega de surpresa. Então, ela tem que tentar antecipar. Então, a engenharia tem que antecipar. E tem que antecipar não com coisas mirabolosas, é com coisas simples. Às vezes é fazer a manutenção, a parada de operação na hora certa. E como os políticos, ninguém quer fazer parada de operação. Então, eu cheguei a ver caso na refinaria, a gente tinha o vaso de troca de calor, estava no final de campanha, os caras não queriam fazer a parada, dava uma onda de calor, os caras pegavam mangueira de incêndio, ligavam para ficar esfriando o vaso de calor para não ter perda de produção. E é assim a nossa operação. E é assim que é feito. Então, só precisava fazer a parada. Daí é a questão, né? O cara quer deixar para o próximo gerente. Deixa esse pepino para o próximo gerente. E a mitigação que o secretário falou. Então, hoje o secretário falou de adaptação e mitigação. A mitigação é a gente tentar reduzir as emissões. Então, uma é a gente tentar se adaptar ao que está acontecendo, essa mudança climática, que seja de mudança do uso do solo, ou que seja da atmosférica, mas que eu vou mostrar para vocês que já tem alguns indícios, que temos indícios, né? E reduzir as emissões, para a gente não chegar naquele cenário todo vermelho que eu mostrei para vocês. Então, a gente pode pensar que esses impactos de temperatura, aumento e precipitações, e aqui a engenharia entra em todas as áreas, tem impactos na saúde, tem impactos na agricultura, colheita, demanda de irrigação, talvez a gente adaptar novas culturas. O cerrado nunca ia receber a soja, e através da tecnologia a gente conseguiu colocar soja. Talvez seja mudar mais um pouco a soja. A cana-de-açúcar tem estimativa que vai aumentar as áreas produtivas no sul do Brasil com a diminuição de geadas. Pode ser uma oportunidade que a gente pode começar a prever e formular políticas e incentivar financiamento para isso. Na área de floresta, na engenharia florestal, área de recursos hídricos, né, fica muito claro. Áreas costeiras, essa também está muito... O Trump até andou gozando da cara do Obama. Ele acredita em mudança climática, mas comprou uma casa na beira do mar. Então, eles ficam com essa provocação, mas a área costeira é uma questão que é mais sensível a essas questões de elevação do nível do mar. Não só por causa de elevação do nível do mar, você tem mudança do clima de ondas, então você vai ter mais ressacas, você tem mudança da dinâmica costeira, você tem outras questões. E na área de espécies naturais, perda de habitats, e além disso, a gente tem toda a socioeconomia competindo com os habitats, invadindo e sendo comprimidos os habitats, então a gente tem esses riscos.
Isso aqui é uma comunicação nacional do Brasil para a Conferência das Partes, mostrando já efeitos da mudança do clima no Brasil. Então, energia elétrica, hidrelétrica, no sul do Brasil apresentará crescente aumento da disponibilidade hídrica. É o que o Pepe falou, que eu não tenho visto a mudança da média, mas eu tenho visto a mudança dos extremos. Eu gosto de usar um termo que você fica com a cabeça na geladeira e o pé no fogão, na média você está bem. Então, a gente tem que começar a se preocupar com isso. Mas a gente pode até, para o setor hidrelétrico, pode ser uma coisa a se pensar, tanto nos riscos quanto nas oportunidades. Energia eólica, existe uma previsão de incremento de ventos na região norte, nordeste e sul do Brasil. Pode ser uma outra oportunidade. Agora, desastres naturais. Na hora que você tem mais eventos, já é possível observar o aumento de eventos extremos relacionados às chuvas no sul do Brasil. Para o clima futuro, aumenta essa tendência de eventos climáticos extremos. Acréscimo de vulnerabilidade na região sul para inundações bruscas, então por causa desses extremos que o Depp falou, por exemplo. Movimentos de massa, a gente teve o evento aqui catastrófico, né, em 2010, aqui no litoral paranaense, e que gerou até toda a formação do centro de desastres e tal, e uma movimentação do Estado do Paraná, que hoje em dia é um exemplo. E tanto que o secretário Bonetti mostrou hoje como um exemplo de adaptação à mudança do clima o Centro de Combate a Desastres Naturais. Então, é uma questão que a gente deveria estar fazendo, e a gente não está fazendo. Então, a mudança do clima é a cereja do bolo, gente, não é a coisa que vai fazer a catástrofe, mas é como eu te falei na refinaria, o negócio já está no fim de campanha, vem uma coisa a mais e dá um peteleco e desestabiliza o sistema. Tá? Eu não gosto de ser clima terrorista, eu quero só tentar trazer um pouco isso para a nossa realidade da engenharia. Bom, aqui no Brasil. No Brasil já existe uma política nacional de 2007, está estruturada, gerou um comitê interministerial de mudança do clima, que é esse daqui de baixo, sim, uma comissão interministerial de mudança global do clima, que é esse CEGING aqui, um fórum brasileiro de mudanças climáticas, a gente também tem um fórum paranaense, tem um fórum agora curitibano de mudanças climáticas, a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas e a comissão. Então, já existe toda uma estrutura no Brasil, as coisas estão sendo tomadas. Então, para a energia, por exemplo, tem o PDE, o Plano Decenal de Energia. Eles consideraram as questões de emissões, tentando reduzir, até na época o Pinguelli, meu orientador lá no Rio, andou criticando que a gente estava poluindo nossa matriz energética, etc. Mas eu acho que não tem muito para onde ir, a gente vai ter que usar mesmo gás, vai ter que complementar com outras energias, não chegar ao extremo também de ser puritano na questão. Enfim, tem planos para siderurgia, tem planos para mineração, tem planos de adaptação. E aqui a engenharia pode atuar em todas essas áreas, e a gente deveria estar atuando mais, eu acho. Eu acho que isso está muito na mão dos ministérios, muito na mão do INPE, muito na mão desses institutos. Tá? Bom, aqui, passando para os últimos 20% da minha apresentação, que já estourou, o doutor Eduardo Alvim, do CIMEPAR, mostrou, fez essa análise estatística, até mostrou para o IEP, outro dia, que teve lá no CIMEPAR, isso. Então, aqui são a evolução de temperatura mínima anual do Paraná, desses pontos aqui, dessas cidades, de 1997, 6 até 2017. Então, olha aqui, a temperatura mínima, a média ali, nesses últimos 10 anos, isso aqui não é um estudo de clima, tá? Porque o estudo de clima, como eu falei, seriam 30 anos, mas mostra alguma coisa que a gente consegue identificar em outras áreas. Tá? Está estável, mas a temperatura máxima anual está aumentando. Então, eu lembro até de um outro caso lá na Petrobras, de plataformas de petróleo, que eles planejaram os trocadores de calor para uma temperatura média da água de 25 graus, para as plataformas do pré-sal. E isso era dado sintético, não era dado medido. Aí, quando eles começaram a operar, eles descobriram que dava 28 graus. Então, eles não conseguiam descartar a água de resfriamento na temperatura do que o IBAMA mandava, que era coisa de 40 graus Celsius, porque você muda toda a troca térmica, você muda. Então, tem que baixar a produção, você tem que mudar questões. Então, é só um exemplo de como isso está. Nossos sistemas estão operando, e se tiver uma mudança, um aquecimento, como é que vai ser isso nas indústrias? Como é que isso vai tudo operar na indústria? Se a gente vai estar preparado para continuar operando do jeito que a gente está operando. Aqui para precipitação, né? Aqui já mostra uma precipitação acumulada anual do Paraná subindo, que lembra que eu mostrei que o Brasil já declara para a Conferência das Partes que vai aumentar a precipitação no sul, já está aumentando, deve aumentar mais, então já mostra uma precipitação acumulada. O problema é o acumulado, né? Você vai falar, pô, isso é bom, o problema é se só cair em janeiro e o resto passar tudo seco. Então a gente ainda não sabe como é que vai ser essa distribuição.
mas a média acumulada está subindo e a máxima diária está subindo. Então, essa curva aqui, os últimos 2 slides. Essa curva aqui, então, que a gente usa para engenharia, então, voltando para a nossa engenharia, são as curvas aqui de distribuição de probabilidade. As verdinhas são utilizando médias lá de 97 a 2007, e agora já usando médias de 2007 a 2015. Então, a gente começa a ver que ela começa a abrir a curva, ficar maior, e o P95 dessas curvas já sai aqui de 90, vai para 105. Isso aqui a gente usa para os nossos projetos de engenharia. Então, a gente, no Paraná, a gente tem o Fábio Ramos, andou fazendo séries lá de 1930, de 1950, de dados históricos, quando o uso da Terra e a composição atmosférica e o clima eram diferentes. Então, agora, o que a gente tem? A gente vai ter uma nova, a gente vai ter que usar uma série não estacionária, a gente tem que dar um jeito de incorporar isso nos nossos projetos. Então, esse que é o grande desafio para a engenharia, a gente incorporar essas questões de séries não estacionárias. Então, aqui nessa curva, mostra já, para um tempo de recorrência de 20 anos, qual que seria a máxima que eu deveria considerar no projeto. Se considerar aquelas médias desses 10 anos aqui, seria 128. Se considerar as médias desses 10, 205. Então, é uma mudança brusca. Só para esses dados que eu peguei, é só um exemplo, tá? Não estou falando que é isso que vai acontecer. Então, encerrando, últimos 2 slides, como aplicar na nossa realidade. A gente tem que identificar, fazer um diagnóstico, compreender. Tem uma parábola do sapo. Se você põe um sapo na água fria e começa a esquentar essa água fria, ele morre cozido dentro da água e nem reclama. Agora, se você põe o sapo na água fervendo, ele pula na hora. Ele, opa, isso aqui está ruim para mim. Peixe, eu sei que para matar peixe, eu tenho um aquário, eu já vi gente falando que se você quisesse eliminar um peixe, você põe o peixe com água quentinha dentro do freezer, ele morre de boa. Nunca fiz isso, mas enfim, ele não reclama, não pula, não faz nada. E a gente é o sapo, porque as coisas estão acontecendo devagar, a gente não percebe, a gente tem um problema, de uma série de problemas estruturais, né, questões de falta de planejamento, questões de falta de infraestrutura, então a gente tem que melhorar esses diagnósticos. Então, isso nas empresas, fazer essas análises do que depende do clima, do que não depende do clima, ver os riscos e oportunidades, podem ter oportunidades. E daí fazer planos de adaptação, né? Opções, se vai adaptar, se não vai, se merece, se não merece, e implementar esses planos. Então, seria nesse sentido que a gente está trazendo de volta à lupa, a gente reincorporar essas questões do impacto agora do clima e do meio ambiente sobre as nossas operações, e não o contrário. Então, incorporar esses novos conceitos nesses projetos, eu não gosto de chamar de novos, eu falaria novos entre aspas, os que a gente está, às vezes, preterindo, vamos chamar assim. Na área da mitigação, gerar energia a partir de fontes com baixa intensidade de carbono, é o que a gente chama de ganha-ganha. Talvez a gente esteja tudo equivocado, a Terra seja plana mesmo. Eu vi agora, semana passada, que um cara queria voar de foguete para provar que a Terra é plana. Talvez ele esteja certo. Não estou falando que a gente está, talvez, mas se a gente tomar algumas decisões que a gente não se arrependa, por que não? E se a gente estiver certo? Se a ciência estiver certa? Então, por que arriscar isso? Vamos tentar usar eólica, vamos diversificar a matriz energética, vamos usar biogás, vamos fazer essas coisas. Não tem por que ser contra isso, né? E diferentes decisões, a gente vai ter um mundo, ou uma sociedade, ou um sistema mais adaptado, com maior resiliência e menor risco, que seria essa área verde. Ou se a gente tomar outro tipo de decisão, a gente vai ter um sistema com baixa resiliência. Então, é a questão hoje em dia do nosso, infelizmente, do meu ponto de vista, essas questões dos lagos de hidrelétrica, hoje em dia cada vez menores, hidrelétricas a fio d'água, aí quando a gente tem estiagens maiores, a gente está cada vez mais vulnerável a apagões, e daí vai ter que começar a usar termoelétrica e outras questões. E tem intermitência das energias, etc. Então, a gente tomar decisões que tentem incorporar essas questões de mudanças climáticas e de meio ambiente aqui nos nossos projetos. Obrigado pela presença, desculpa o avançado da hora.